É normal e é fato que muitos cristãos identificam-se com determinados louvores. Há hinos que fazem parte da nossa história. Há louvores que de tal forma penetraram na nossa vida ou fizeram parte de um momento decisivo que jamais serão esquecidos. Por exemplo, mais perto quero estar, meu Deus, de ti, que foi a música executada pela orquestra do navio Titanic, o Titanic, quando começou a submergir nas águas geladas do Mar do Norte. Quem pode esquecer o hino escrito por Henry Maxwell Wright: finda-se este dia que meu pai me deu, sombras vespertinas cobrem já o céu. Ou outro que diz: veloz o dia declina, a noite já se aproxima. Um ainda que de vez em quando Isaac, que cantou aqui hoje, nos brindava, que fala um pobre cego à beira do caminho, e contava a história. São louvores que ficam, que se encravam, que são respostas de Deus. Guilherme Kerr, meu amigo querido, autor desse louvor, amado de minha alma, nos contou que esse foi o louvor que mais tocou o coração dele e é o que mais marca a sua vida de todos os louvores que ele já compôs. Alguns outros com quem tive o privilégio de conviver, como o Sérgio Pimenta, que partiu para o céu aos 37 anos, vitimados por um câncer no cérebro e que deixou mais de 600 canções compostas. Queridos, dentre esses louvores, há muitos que me falam. Tu és fiel, Senhor, é um deles, e tantos outros, mas há um que também foi escrito por um homem chamado Jay Nelson, numa hora de dor, de agonia, cuja letra diz assim: na forte aflição, perigo e dor, na vil traição, no horrendo terror, com toda certeza a vitória virá, é firme a esperança, meu Deus proverá. Em tudo o Senhor nos pode valer, do mal com amor nos quer defender, com Cristo bem perto, em nós se achará a viva esperança, meu Deus proverá. Essa história toda começa na cidade de Ur, na Caldeia, na Mesopotâmia, quando vivia ali um próspero empresário, muito bem sucedido, pecuarista, plantador, extremamente rico. A Bíblia diz que ele era um dos homens mais ricos do Oriente nos seus dias, e dizendo que ele era um dos mais ricos do Oriente equivale a dizer que era um dos mais ricos do mundo, porque o mundo estava circunscrito àquela região. O nome era Abrão. Tudo corria bem, tudo prosperava, era aquele tipo de indivíduo que onde punha a mão dava certo, as coisas aconteciam, não se falava, ninguém tinha noção de quem era Deus, Deus era absolutamente desconhecido, não havia ainda revelado-se o Senhor à humanidade, quando um dia, subitamente, repentinamente, sem que ele pedisse, sem que ele buscasse, Deus revela-se a Abraão. E apresenta-se a Abraão, já com uma ordem dizendo: deixa a tua terra, sai do meio da tua parentela, vai para um lugar que eu te mostrarei, e ali eu farei de ti uma grande nação. Abraão obedece sem saber para onde vai. Se alguém perguntasse: você está preparado para uma viagem longa? A gente vê pelos animais, pelos funcionários que você está levando. Qual o destino? Ele iria dizer: não sei. Vou partir sem saber para onde vou. Mas ele ficou de tal modo cativado, preso, conquistado por aquele Deus,
que não lhe restou outra alternativa no coração a não ser a vontade incontrolável de obedecer àquela ordem. E ele parte. Nesse caminho de obediência, várias coisas vão acontecendo, algumas boas, outras não muito boas, até que um dia estava ele assentado junto aos carvalhais de Manre, um lugar que hoje fica próximo a Belém de Judá, lá em Israel, e era talvez um momento de sol a pino naquela região tórrida, quando ele outra vez ouve a voz de todas as vozes: Abraão, Abraão. E a resposta é: eis-me aqui. Estou aqui, exatamente onde tu queres que eu esteja. Saí de toda a minha estrutura, deixei meus negócios para trás, deixei a parentela, porque de tal forma a tua voz me fascinou, que eis-me aqui. Não é aqui que tu queres que eu esteja, então eis-me aqui. E Deus então dessa vez surpreende de forma chocante aquele homem e diz: Abraão, toma teu filho, teu único filho Isaque, vai para um lugar que eu te mostrarei, vai para Moriá, e lá sobre o monte eu quero que tu me ofereças esse único filho em sacrifício. Abraão prepara-se, sai, uma caminhada de 3 dias, diz a Bíblia que ele já via o monte de longe. Ainda hoje está esse monte, é o monte onde seria, muito tempo depois, construído o templo de Salomão, que depois foi destruído, e hoje tem a mesquita de Omar, o domo da rocha. Exatamente ali, naquele monte, seria o grande e decisivo momento de sua vida. E ele vai com uma caravana grande, com animais, com funcionários, certamente processando tudo aquilo. Aquela deve ter sido uma viagem extremamente longa, penosa, na expectativa, quem sabe, de que Deus mudasse de ideia, que alterasse os planos, porque ele caminhava e tinha ao lado um adolescente, o seu filho, fruto da promessa de Deus, de um milagre de Deus, o que já seria suficiente para dar um nó na cabeça dele. Abraão poderia pensar: mas que Deus é esse que me chama, faz um milagre? A minha esposa estéril tem um filho, eu gerei um filho já sem poder fazer, e agora, quando esse filho está bonito, robusto, saudável, ele me pede em sacrifício. Se Abraão vivesse hoje, ia dizer: Deus, tem que ir para o divã. Ele vive em 2 mundos, um real e um imaginário. Isso é esquizofrenia. Ou então isso é uma divindade bipolar. Onde é que eu me meti? Na hora que ele estava bem, saudável, fez um milagre. Agora parece que ele anda meio desencontrado e quer desfazer o que fez. Mas nada disso passa pela cabeça do velho patriarca. Ele obedece. Chega ao pé de Moriá, ele olha para os seus funcionários, trabalhadores, e dá a seguinte ordem: fiquem aqui. Para vocês acaba aqui. Eu e o moço subiremos, e tendo adorado, voltaremos. Ele usa o plural. Ele sabia que ia para o sacrifício de Isaque. No entanto, a fé é maior do que a expectativa não muito boa. Ele não diz: subiremos e eu voltarei. Ele diz: subiremos, adoraremos e voltaremos. E começam os dois a subir, quando subitamente Isaque faz a pergunta que nenhum pai gostaria de ouvir, e muito menos Abraão naquela hora. Isaque olha para o pai e diz: pai, aqui está o cutelo, aqui está a lenha, aqui está o fogo, mas pai, nós vamos para um sacrifício. Onde está o cordeiro para o sacrifício? O reverendo Davi Gomes, de saudosa memória, fundador da escola bíblica do Ar, que evangelizou esse país nos anos 1950, 1960, ele diz: para todos os outros altares,
Abraão levava um animal. Para esse ele leva o próprio filho. Dr. Davi Gomes chamou aquele de o altar funeral, o altar do luto, o altar da última resistência. E a história, quem lê a Bíblia conhece, Deus intervém, porque aquilo já era um quadro profético do que aconteceria na vizinhança do mesmo monte, porque o Monte Calvário está ali junto, quando o Cordeiro de Deus ofereceu-se no meu lugar e no seu lugar, para que ele fosse sacrificado. E Abraão então batizou aquele lugar com o nome de Monte do Senhor proverá. Lugar do Senhor proverá. E dali para frente, em todas as lutas da sua vida, lutas familiares, lutas empresariais, lutas espirituais, nunca mais ninguém conseguiu arrancar do coração a convicção de que o Deus dele era o Deus de toda provisão. Amém. É por isso que, muito tempo depois, o jovem Davi diria assim: fui moço, agora sou velho, mas nunca vi o justo passar necessidade, nem a sua descendência mendigar o pão. Nunca. É por isso que este mesmo jovem Davi escreveu: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Ou no texto original que diz: o Senhor é o meu pastor e isto basta, é suficiente, chega, não preciso de nada mais. Se Ele é o meu pastor, eu tenho todas as garantias. É por isso que Jesus diria, milênios depois, a um grupo de discípulos ansiosos, preocupados, ele disse: não, vocês não precisam andar ansiosos. Olhem os lírios do campo, que não trabalham nem fiam, contudo nem Salomão vestiu-se como eles. Olhem as aves do céu, que voam, não há a menor chance de uma delas passar uma noite sem ter comido durante o dia. E arrematou dizendo: se o Pai, se Deus cuida assim da erva e das aves, que valem menos do que vocês, quanto mais de vocês. E ele afirma: tendo o que comer, tendo o que vestir, tendo o teto, tendo as necessidades resolvidas, sejam gratos a Deus, porque daí para frente é lucro. O Deus da provisão jamais nos abandonará. A grife é por nossa conta, o fundamental é por conta dele. O supérfluo é gasto meu, mas enquanto eu estiver com ele, eu tenho a certeza que o Deus provedor jamais deixará faltar nada, e todo aquele que é dele pode dizer também: o Senhor é meu pastor e nada me faltará. O que precisamos descobrir são algumas coisas de forma objetiva. Primeiro, quem é esse provedor? Será que é alguém que fala com facilidade, que diz o que não é para dizer? Em primeiro lugar, a Bíblia diz que esse provedor é Jeová Jiré, é o Senhor presente, que nos provê não só do ponto de vista material, mas em todas as dimensões da vida. Esse é o Yahvé Nissi, o Senhor é a nossa bandeira. Esse é o Yahvé Rafá, o Deus que cura. Esse é o Yahvé Sebraô, o Deus dos exércitos. Esse é o Yahvé Tzidkenu, a nossa justiça, nos provê de tudo o que nós necessitamos, não somente daquilo que achamos que precisamos, mas até aquelas coisas que ainda não chegaram ao nível de consciência. Escute, Deus já providenciou. Conhece todas as nossas necessidades. Deus conhece as suas necessidades mais do que você. Você pensa que conhece. Deus conhece muito mais. E conhecendo, tem recursos infinitos para suprir. Em segundo lugar, o que se pergunta é:
quando é que Ele vai prover, porque às vezes há momentos de espera. E aí Salomão responde dizendo: tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo o propósito debaixo do céu. Há tempo de nascer, tempo de morrer, tempo de plantar, tempo de colher. E arremata lá no final dizendo: Deus faz tudo formoso no seu devido tempo. A provisão vai chegar, queridos, mas segundo a agenda de Deus, o relógio de Deus. O que é absolutamente impossível é a provisão não chegar, mas ela chega em nome de Jesus. Deus tem tempo para tudo. Nos anos 1980, quando eu trabalhei na Vinde com o pastor Caio, todas as terças nós tínhamos um culto na Catedral Presbiteriana do Rio, então pastoreada pelo querido amigo reverendo Guilhermino Cunha. E eu comecei a perceber um dia que toda terça chegava um senhor de cabelo branquinho, baixinho, sentava no primeiro banco, não cantava, não dizia nada, ficava ali, atento. Na terça seguinte lá estava ele, nas outras terças lá estava ele. E eu me perguntava: quem será esse? Até que um dia ele atendeu a um apelo e veio à frente, discretamente, era o estilo de vida dele, postou-se ali, recebeu a oração, a imposição de mãos, dali para frente tornou-se um cristão e algum tempo depois partiu para a eternidade. E eu vim saber, depois da conversão, quem era. Era o grande escritor brasileiro Orígenes Lessa, membro da Academia Brasileira de Letras, conhecido como agnóstico na melhor das hipóteses, mas ateu confesso, materialista exacerbado. Depois que houve a experiência de conversão, ele escreveu o último livro da vida, cujo título foi Simão o Cirineu. Simão foi aquele que seguia Jesus de longe, olhava, não tinha compromisso, observava, era fascinado, atraído, encantado. Havia no mestre alguma coisa que quebrava as resistências dele, mas ele seguia à distância. E um dia, o doutor Orígenes Lessa, depois de um desses cultos, quando lançou o livro, ele disse a mim: eu sempre fui Simão Cirineu, mas chegou a hora do provedor pegar e dizer: de agora para frente você é meu. Sabe por quê? Porque Deus já tem a provisão, mas tem a hora dele. Amém? Também a Bíblia nos ensina que Ele, além de ter o tempo para prover, é para nós que Ele provê. É para mim e para você. Eu olho para trás na minha vida, ontem completei mais um ano de vida, 65 anos, como voa. Semana passada eu conversava com Dom Paulo, somos amigos há 39 anos, e a gente brinca muito, ele diz: naquela época a gente tinha muito cabelo e pouca barriga. Digo: pois é, agora inverteu. E conversando com ele agora há 5, 6 dias, ele fez menção do meu aniversário, perguntou a idade, ele disse: você já tem muito remendo. E aí eu disse: bom, aqui se eu não reagir, estou perdido, né? Eu disse: pois é, mas você tem 10 a mais do que eu. E ele emendou de lá e disse: vamos mudar de assunto, enquanto é tempo. O tempo voa. Eu perdi meu pai com 14 anos de idade. Com 14 anos, numa época em que 14 anos não era a primeira juventude, não era sequer adolescência, era meninice. Com 14 anos, papai foi para casa, foi para o céu. Aos 17 eu saí do interior da Paraíba, de Campina Grande, para vir estudar em Recife. E só voltei praticamente 20 anos depois. Nesse interregno, tudo o que podia acontecer, aconteceu. Ciladas malignas, ciladas da existência, buracos cuja profundidade eu não imaginava, experiências cujo fim eu não sonhava, encurralado muitas vezes, perdido,
sem ter norte, sem saber para onde olhar. E hoje, ao olhar para trás, eu posso dizer a vocês que até naquelas horas em que a consciência não afinava, o provedor estava providenciando. Nunca deixei de ter o meu alimento, a minha roupa. Nunca deixei de ter saúde. Vim ter complicações na saúde, agora a caminho, já na terceira idade, porque é óbvio, é normal. Os livramentos que Deus operou, quando eu penso que já vi todos, me lembro de outros, porque Ele estava providenciando livramento, socorro, cura, bênção, sossego. Estava respondendo às orações de minha mãe, às orações do meu pai, de irmãos que oravam por mim, que eu nem cheguei a conhecer, dizendo ao Senhor que me socorresse, e o Deus provedor sempre me acompanhou. E eu quero dizer a você que se você é do Senhor, este provedor jamais deixará você sozinho. Você pode até em determinados momentos não ter percepção, você pode até em determinados momentos não ter consciência. Numa cruzada realizada pela Vinde na cidade de Moscou, para milhares de pessoas, após o sermão que foi pregado pelo reverendo Caio, havia um jovem com a cabeça entre as mãos aos prantos, soluçava, e a equipe procurou conversar com ele para ver do que se tratava, e ele contou a história e disse: meu nome é Tony, eu não sabia quem era Jesus, nunca ouvi falar de Jesus, jamais alguém me disse onde ele nasceu, não sei o que ele fez, não sei o que aconteceu. Agora, uma coisa eu sempre estranhei, em todas as agonias da minha vida, quando eu pronunciava esse nome, eu tinha paz no coração. Hoje é missionário em Israel. Ele não sabia, ele não tinha consciência, mas o provedor estava lá. Descanse. É por isso que Jesus dorme num barco na hora da tempestade, porque Ele sabe quem é. Não há, querido, olha aqui, não há dúvida nisso, Deus jamais vai desistir de você. Há muita festa no céu. O Dr. Russell Shedd, conversando comigo, me disse: Ximenes, quem não gosta de festa no céu vai passar mal, porque a Bíblia diz que é eternidade de celebração, de alegria, de gozo. Mas a única menção que a Bíblia faz de forma explícita sobre festa no céu é quando um pecador se arrepende. Há um velho hino que o reverendo Técio deve ter cantado muito, Alcione, reverendo Kleber, sua mãe, que diz: ó, que belos hinos hoje lá nos céus. Quando o filho mau voltou, vede no caminho o pai abraçar esse filho que ele tanto amou. E o refrão dizia: glória, glória, glória nos altos céus. Então, a Bíblia diz que todas as vezes que um pecador se arrepende, há festa no céu. Não há distância que o braço de Deus não chegue. Não há buraco tão fundo que a mão de Deus não alcance. Se você é dele, crê nele, sossegue. Diga com Davi, creia do que disse Davi: fui moço e agora sou velho, mas nunca vi o justo passar necessidade, nem a sua descendência mendigar o pão. O provedor ama você, como ama a mim, como fez provisão de livramentos na minha vida e nunca deixou faltar nada. E por isso começamos o culto dizendo: Ebenezer, até aqui nos ajudou o Senhor. E o mais tremendo nisso é que Ele não nos ajudou, nos ajuda e nos ajudará. E esse é o desespero do inferno: o nosso provedor jamais nos abandonará.
Essa é a história que eu digo para vocês como testemunho de minha vida. Eu poderia dizer que fiz de tudo que um ser humano pode fazer para que o provedor me deixasse. Mas ele é de uma teimosia santa, abençoada, obstinada. Se fosse humano, eu diria obcecada. Não descansa enquanto não provê livramento, vida, cura, libertação, ânimo, esperança para mim, para você, para os nossos filhos, para as gerações que nos sucedem, porque a bênção de Deus se derrama sobre as gerações vindouras. Descansemos, queridos. Se assim crermos, o nosso lar, o nosso negócio, o nosso trabalho, nós vamos olhar e dizer: este é o lugar do Senhor proverá. O nome do meu negócio, na verdade, é o Senhor proverá. Que Deus nos abençoe e que descansemos nisso. O provedor nos ama, habita em nós e jamais nos deixará. Por isso que eu gosto de dizer: avante. A vida é para frente, não é para trás. A vida não está para trás, está para frente, esquecendo-nos do que passou, bom ou não, mas bom ou ruim, passou. A vida está para frente. Por isso, com o Senhor Jesus, avante, para a glória dele, para o nosso bem. Amém.